Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas empresas ou que fazem parte da carteira do canal ou que estão correlacionadas com as empresas que fazem parte da carteira do canal e que têm apresentado os seus resultados nesta temporada do terceiro trimestre de 2024. Hoje é dia 13 de novembro de 2024, agora são aproximadamente 10h30 da manhã. E nós vamos dar uma olhada nos resultados que foram apresentados no dia de ontem do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que causou um certo dilema em relação à interpretação desses dados. Por um lado, aí tem um aspecto negativo, por outro, o pessoal talvez não seja tanto assim. Nós vamos dar uma olhada no que a gente pode concluir sobre esses resultados. Lembrando que a apresentação, ou a teleconferência de apresentação desses resultados do Banrisul ocorre no dia de hoje, dia 13, às 2h30 da tarde. E nós estamos fazendo o vídeo bem antes, porque realmente foram resultados que nos chamaram bastante a atenção. Agora, 10h33, nós podemos dar uma olhada. O Ibovespa vai a 127.815 pontos e está estável aqui por enquanto, mas é muito cedo ainda. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul, na sua ação preferencial classe B, já foi cotado a R$ 10,34, agora está a R$ 10,89 e cai 2,68%. Então, o mercado olhou para isso, ou para esses resultados do Banrisul, com alguma desconfiança. Mas ainda é muito cedo para a gente olhar qualquer conclusão que o mercado possa ter em relação à ação do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E nós vamos dar uma olhada, então, começando aqui pelas demonstrações financeiras consolidadas, obedecendo o IFRS. Olhando para o balanço patrimonial, e o total de ativos chega aqui a 142.407 milhões, até crescendo bastante aqui em relação ao fechamento do ano de 2023. Isso, nós estamos computando os primeiros 9 meses de 2024. Com relação ao patrimônio líquido, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, ele sai aqui de 9,8 bilhões para 10,2 bilhões no seu patrimônio líquido. E tem também uma reserva de lucros aqui que decai em relação ao fechamento do ano passado, que era de quase 5 bilhões, para 2,4 bilhões agora. Na demonstração do resultado, algumas informações que também nos ajudam bastante aqui a entender como está o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Veja que as receitas com juros e similares chega a 11,5 bilhões e tinha sido 11,1 bilhões nos mesmos 9 meses, só que de 2023. Um crescimento aqui, comparando os primeiros 9 meses deste ano com os primeiros 9 meses do ano passado, um crescimento de 4,13%. Com relação ao lucro líquido, ele fica em 453 milhões 123 mil, enquanto que o ano passado tinha sido de 664 milhões e 77 mil, portanto uma queda aqui de quase 31,8%. Então, talvez o mercado esteja enxergando isso aqui. Mas cresceu a receita, reduziu o lucro, Quais foram os principais impactos? Os principais está aqui, provisão para perdas esperadas de ativos, que era de 608 milhões nos primeiros 9 meses do ano passado, e agora ultrapassa 1 bilhão. E também outras receitas e despesas operacionais, que era de 3,7 bilhões nos primeiros 9 meses do ano passado, e agora está em 4,3 bilhões. Então, se nós formos somar esse total aí, vai a mais de 1 bilhão em termos de outras despesas e também do aumento das provisões por perdas. Olhando aqui para o fluxo de caixa, no caixa líquido proveniente das atividades operacionais, veja que sai de 5,7 bilhões, aqui nós estamos considerando também os primeiros 9 meses de 2023, para 17,1, um crescimento exagerado, mas é por conta dessas variações patrimoniais aqui, que eram 3,8 nos primeiros 9 meses de 2023 e agora 14,7. Isso aí, quando nós vamos nos aproximando do fechamento do caixa, a gente nota aqui que esses 17 bilhões eles são de alguma forma compensados aqui no caixa líquido das atividades de investimento, aliás. E a redução do caixa, no final das contas, veja que o ano passado o caixa tinha aumentado em 3,9 bilhões e agora ele cai em 1,4, enquanto que o ano passado o caixa estava em 7,4 bilhões, agora está em 4,2. Mas assim como a gente olhou para o IFRS, a gente também tem aqui as demonstrações financeiras, só que neste caso aqui, obedece os padrões como eles são normalmente aceitos no Brasil. Então, eu não vou entrar no mérito, aqui tem muitas informações importantes para a gente concatenar num relatório, onde a gente pode entender melhor o que está acontecendo. E para produzir o relatório eu utilizo de inteligência artificial, que dá uma facilitada bastante no trabalho a ser feito. Mas então aqui no caso eu vou começar com o IFRS, que apresenta as demonstrações financeiras consolidadas do Banrisul no terceiro trimestre. E aqui dá uma descrição do que é o Banrisul, se você quiser dar uma melhorada sobre isso. Então, tudo que nós vimos lá no IFRS está aqui, o total de ativos, o patrimônio líquido, o total de receitas,
O lucro líquido, que nós vimos agora há pouco, o caixa líquido das atividades operacionais, que nós vimos também. Também aqui o total do caixa, que nós acabamos de olhar, o que é distribuível por ação. O retorno sobre patrimônio líquido, veja aqui que está em 6,0 quando a gente está 6%, né, quando a gente está olhando para o IFRS, o que está bem longe dos 10% que muita gente tem procurado. E vamos ver aqui alguns destaques, né? O lucro líquido do Banrisul, apurado no IFRS, foi de 453 milhões, caiu 31,8%, que nós vimos agora há pouco, menor que o lucro do mesmo período de 2023. O patrimônio líquido ele aumentou 4,2% em relação a 2023, impulsionado pela incorporação dos resultados gerados, pagamento de JCP e remensuramento do passivo atuarial. Então, não teve assim um grande fator que impactasse de fato no aumento do patrimônio líquido. A carteira de crédito cresceu 7,5% em dezembro de 2023, e está indo lá no passado e vendo como chegou até agora, com destaque ao crédito rural, conta empresarial, garantia e operações de câmbio. O resto são informações assim que eu não vi como relevantes, né? Mas aqui nas observações, os valores apresentados referem-se às demonstrações financeiras consolidadas do Banrisul. O documento não informa explicitamente o retorno sobre os ativos, e é importante ressaltar que as informações apresentadas no ITR são intermediárias e não auditadas. Agora, quando nós olhamos aqui para essas mesmas informações, só que agora nesse formato BRGAAP, o que significa isso, né? Então, essas demonstrações financeiras do terceiro trimestre elas são elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Por isso que a gente chama de BRGAAP. E vejam o que nos traz aqui. A margem financeira, aumento de 16,8%. O retorno sobre o patrimônio líquido, agora de 8,5%, porque é outra forma de enxergar, enquanto que no IFRS tem uma visão mais contábil, ou seja, vê o que acontece lá na frente e traz a presente. No BRGAAP vem num formato que reflete mais o que está o caixa. Então veja que agora está em 8,5% o anualizado. O aumento do ROI é de 8% em relação aos primeiros 9 meses de 2023. O retorno sobre os ativos, e aqui apresenta esse 0,6%. O índice de Basileia é 17,9%, ele é bem consistente. O de eficiência, ele deu uma pioradinha, 57,5%, mas ele piora em relação ao trimestre passado, tá? Porque em relação aos 9 primeiros meses do ano passado, ele está melhor. E o que acontece aqui? É que esse índice, segundo a orientação do Banco do Brasil, do Banco Central, aliás, ele é até o limite de 60%, que é o quanto você tem de despesa para as receitas que você tem. Ou seja, você bota a despesa aqui em cima sobre as receitas, ou seja, quanto menor esse índice, ou seja, quanto menor despesa eu tiver, melhor. Então, por exemplo, o Banco do Brasil ele está operando lá em 27%, 28%, enquanto o Banrisul tem um índice ruim de eficiência, que opera perto dos 60%, que é o limite, né, estabelecido pelo Banco do Brasil. O índice de inadimplência, que nós gostamos também de olhar, em 2,08%. Lembrando, né, que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul é muito forte na concessão do crédito consignado. Então, quando começa a aumentar, ele está sempre abaixo dos 2%. A gente gosta de tratar com instituições financeiras aqui no canal em torno dos 3%. Então, ele está dentro do padrão que nós aceitamos aqui no canal, pelo menos, mas ele está bem pior do que já teve em momentos passados. O índice de cobertura, 215,3%, ele teve uma redução em relação ao índice de 253% em setembro de 2023. Então tem uma redução nesse índice de cobertura. O índice de provimento também teve redução em relação, está em 4,5%, né, estava em 5% em setembro de 2023. Quer dizer, isso tudo está refletindo dentro, por conta, né, da própria inadimplência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Total de provimentos para perdas de crédito, 2,5 bilhões, redução de 2,5%. Eu pedi para dar uma olhada na perspectiva atual. Na perspectiva atual, aqui se coloca como perspectiva atual do Banrisul como positiva, com indicadores de crescimento e rentabilidade. Lucro líquido em crescimento, o lucro líquido, esse aqui é o lucro líquido no BRGAP, ele é de 632 milhões. Agora, fechando os 9 meses de 2024, o que representa um aumento de 15,5% em relação ao mesmo período de 2023, impulsionado pelo aumento da margem financeira, que nós vimos agora, menor provisão para perdas de crédito e aumento das receitas de serviço. Então veja que, às vezes, vem informações, né, se a gente não fizer a interpretação correta, elas geram aquele dilema que eu comentei no início do vídeo. Carteira de crédito em expansão, a carteira de crédito totalizou 57,6 bilhões, em setembro de 2024, um aumento de 9,9% em relação ao mesmo período de 2023. Também tem uma sólida posição de capital, Basileia em 17,9%, ele é bem alto, acho um dos mais altos que tem. E aqui eu pedi umas expectativas futuras, de curto prazo.
O Banrisul mantém as perspectivas divulgadas no guidance do primeiro semestre de 2024, que indicam o crescimento da carteira de crédito, que espera-se entre 3% e 8%, então está ajustado com o primeiro semestre, aumento da margem financeira, projetada entre 18% e 23%, controle da inadimplência, eu concordo, né? E despesas de provisão para crédito em relação à carteira de crédito, que deve ficar entre 2% e 3%. Com relação à eficiência operacional, as despesas administrativas devem crescer entre 5% e 9%, que foi o coletado do BRGAP. Pontos de atenção: aumento da inadimplência, o índice de inadimplência acima dos 90 dias aumentou, nós vimos agora há pouco. A redução do índice de cobertura indica uma menor capacidade de cobertura na inadimplência pela provisão para perdas de crédito, se vir a fortalecer isso, então pode reduzir mais a margem para fins de pagamentos de proventos, e também impactos macroeconômicos. O relatório destaca incertezas em relação ao cenário macroeconômico, aqui particularmente o cenário nacional, principalmente aqui com a inflação persistente e elevação da taxa Selic. Em suma, o Banrisul apresenta resultados sólidos e perspectivas positivas de curto prazo, com foco em crescimento, inovação e sustentabilidade. No entanto, é fundamental que o banco monitore a inadimplência e o cenário macroeconômico para garantir o alcance de suas metas. Algumas observações. Os valores apresentados referem-se às remunerações financeiras consolidadas elaboradas de acordo com o BRGAP. Então, é esse relatório último que eu mostrei. É importante ressaltar que as informações apresentadas no trimestre, né, elas são intermediárias e não são auditáveis. Mais detalhes tem as notas explicativas no relatório completo. E o Banrisul ainda divulgou essa informação aqui, esse encarte, que deve aparecer na apresentação, que não está disponível ainda. Mas em relação ao lucro líquido, 197 milhões, um crescimento de 54% em relação ao terceiro trimestre de 2023, e em relação ao trimestre passado, uma queda de 20,2%. A margem financeira, em 1,5% nos 12 meses, 12,2% eles estão mantendo, né, dentro do guidance, mas veja que em relação ao trimestre passado cai 4,8%. As despesas de provisões, nós vimos agora há pouco, né, em relação ao ano passado, cai 31%, e em relação ao trimestre passado, cai 0,3%. A carteira de crédito chega a 57,7 bi, crescendo em relação ao trimestre passado 5,4% e em relação ao trimestre do ano passado 9%, quase 10%. Aquilo que eu disse aqui em relação ao índice de inadimplência, veja que em relação ao terceiro trimestre do ano passado, ele cresce 10,09 pontos percentuais, é bastante. Ou seja, isso é um indicativo de pior, mas ele melhora em relação ao trimestre passado. Mas tirando os primeiros impactos dessa análise, acredito que a ação deva lentamente ir retornando para a posição que estava, porque realmente, né, não é um resultado que agrada para quem busca dividendos, que é o caso aqui do canal. Não foi um resultado agradável. Mas a gente precisa considerar também que se está sofrendo o efeito ainda do período das enchentes, onde a direção tomou uma postura, a meu ver, de cunho político, antecipou que ia postergar pagamentos de empréstimos consignados, depois voltou atrás, aqueles que tinham informação entraram na justiça, então daí a gente vê alguns problemas ali, né, nas questões dos provisionamentos, que foi justamente decorrente disso. Mas, assim que passar o período de carência, que era de 3 a 4 meses, acredito, tudo indica, né, que talvez os resultados voltem para o seu patamar normal. Este ano, pelo que eu estou vendo ali, será um ano, por isso que eu pedi uma análise de curto prazo, que vai ser de uma piora dentro dos seus resultados em relação ao ano passado, e eu não vejo perspectiva de bons dividendos esse ano. Vamos ver como é que o banco pode se comportar já para o ingresso de 2025, lembrando, né, que o cenário macroeconômico não está ajudando muito. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.